Bem, gente amiga, gente legal, gente querida, estamos aqui novamente, continuando falando sobre missões, sobre Secretaria de Missões, né? Agora estamos nesse outro vídeo que vamos continuar falando, né, a respeito desse tema tão importante, tão interessante para a igreja local. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância de uma Secretaria de Missões. Porém, neste agora, nós vamos falar sobre fazendo funcionar a Secretaria de Missões. É muito importante que se crie um departamento e ele funcione, né? Quando Jesus chama homens, chama 12, ele chama 12 para uma missão e cada um tinha seu papel importante ali, naquela missão, naquela companhia, naquele trabalho evangelístico de Jesus. E você vai vendo mais à frente, o apóstolo Paulo também, a partir do Atos capítulo 13, começa também uma companhia de homens que ali estava junto com ele fazendo um trabalho. Era uma organização. Não era simplesmente um trabalho porque tem que criar e porque tem... Não, é importante fazer com que isto funcione. Porque se criar uma Secretaria de Missões e ela não funcionar, então por que criou? É necessário que crie um trabalho que ele venha crescer, venha desenvolver, venha fazer trabalhos acontecer em nome de Jesus, não é verdade? E não basta criar uma secretaria apenas por criar. É necessário que esta secretaria funcione realmente exercendo fielmente as atividades por qual foi criada, né? O trabalho é muito amplo. O trabalho de uma secretaria, ele é muito amplo e deve ser o coração de uma igreja, coração do ministério, porque foi para isto que Jesus Cristo levantou a igreja. Ela tem um propósito, tem um objetivo. E sua missão principal é a evangelização do mundo. E é importante saber disso e compreender isso, porque Jesus diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Ele também diz, ide fazer discípulos. Então, essa questão de fazer discípulos é muito importante, né? É muito importante, que envolve mais do que um trabalho simples, normal, de uma igreja, de um ministério. Por isso, uma Secretaria de Missões é muito importante. Não é verdade? Certo missionário disse certa vez, Secretaria de Missões é tudo muito bonito, mas na prática não funciona. Ele disse isso por estar há vários anos em campo missionário sem nunca receber uma mensagem da Secretaria de Missões, ou mesmo, né, de membro da igreja. Em 2 anos só tinha recebido uma carta do seu pastor. Olha, amados, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando se envolve num trabalho desse, monta uma secretaria, juntamente, a secretaria é um tipo de um departamento auxiliar do ministério, sendo praticamente seu ministério principal da igreja, né? E através da secretaria, onde ele faz as pontes, o contato, tem notícia, compartilha as notícias do campo, daquilo que está fazendo, não somente de missões transculturais, mas missões locais também, missões no bairro, né, no estado, no seu país, ou trabalhos específicos de uma região dentro da própria nação. É importante ter aquele culto, o foco voltado para isso. Por isso que é importante o papel da Secretaria de Missões, para junto auxiliar o pastor. E é bem verdade, os dois trabalhar junto, porque não é simplesmente colocar na mão de um secretário de missões e eu fico, como diz assim, de boa, né? Não. É junto, é um trabalho junto. A secretaria é simplesmente um departamento para secretariar o ministério e o pastor da igreja, mas o trabalho é um trabalho de um todo, né? De um todo. E
É claro que isto, infelizmente, continuará a acontecer, mas não deve ser regra e sim exceção, pois cabe à igreja, através da Secretaria de Missões, dar apoio financeiro, moral, emocional e espiritual ao missionário que está no campo. Porque aquele que está na linha de frente, amados, é aquele que está, sabe, na linha de risco, em todos os aspectos. Às vezes a pessoa está fora do seu país, está num trabalho transcultural, que tem um idioma diferente, costumes diferentes e povos diferentes. Para ele tudo é novo, tudo é diferente. Não somente se envolve ele, mas também como sua família. E isso muitas vezes leva a tempo e a conflitos, muitas vezes, até acostumar nesse trabalho missionário transcultural. Por isso que o apoio hoje está muito mais fácil do que antigamente. Você imagina há uns anos atrás, quando mandava uma correspondência, levava uma semana e até mês para chegar. Hoje, na era digital, das redes sociais, através do WhatsApp, através do Instagram, do Facebook, de outras redes aí, a mensagem anda muito rápido. Então, hoje não tem desculpa para compartilhar, para estar em contato, para estar assim, sempre em oração, buscando apoiar, palavra de incentivo, vendo a necessidade, dando apoio em todos os aspectos, porque um obreiro que sai do seu contexto para um outro é algo que não é fácil. Então, eu quero aqui destacar, esse material está no e-book, você pode, no link abaixo aqui, você pode baixar o e-book e acompanhar esse estudo aqui, essa palestra aqui, né? Abaixo vamos ver quais são as funções básicas de uma secretaria de missões. Nós vamos traçar esse plano aqui e compartilhar um pouco sobre isso que de suma importância, né? Quero colocar pelo menos 11 situações aqui, para assim, podia ser mais, mas eu quero colocar algumas coisas interessantes aqui, né? Primeiro, coordenar toda a ação missionária da igreja em parceria com o pastor local. Isto fazendo a secretaria funcionar, é para isso que ela serve. Coordenar toda a ação missionária da igreja em parceria com o pastor local e com o ministério, porque certamente quando é um ministério que tem mais de duas igrejas, tem um secretário geral, mas tem os secretários locais também, né? E podemos até dizer que, em vez do nome secretário geral, poder um diretor geral de missões, os secretários locais de missões, né? Um diretor geral. E ele vai coordenar toda a ação missionária da igreja, na questão de busca de apoio, busca de apoio financeiro, de oração, de oferta naqueles cultos, coordenar todas as ofertas da igreja local ou do ministério e coordenar junto isso com o pastor, com a tesouraria do ministério, sabendo que este trabalho é um departamento da igreja, mas é importante que financeiramente ele tenha uma autonomia nessa questão, no sentido financeiro, de saber quanto foi levantado para esse objetivo missionário mensal, né? Para que ele possa assim administrar bem. E é importante que se administre bem isso para as prestações de conta, de conferências, né, missionárias, de conferência evangelística, ou relatório mensal na igreja. É interessante isso aí, isso é verdade, é interessante. E segundo envolver a igreja em oração intercessória constante pelos missionários. Amados, essa questão de missões é muito séria. É necessário de haver oração intercessória focado para isto, né? Focado,
Por isso que um diretor de missões, mais os secretários de missões, eles têm esse papel de coordenar a oração para cobrir aqueles que estão na linha de frente. Não somente, como eu falei, das missões locais, das missões internacionais, mas cobrir a partir também dos evangelistas locais, dos trabalhos transculturais, oração, porque esse é um trabalho no todo. Quem sabe eu faço outro vídeo falando sobre isso, que o trabalho evangelístico missionário podemos fazer indo, contribuindo e orando, né? Então, é um trabalho de equipe, é uma equipe trabalhando. Por isso que temos que usar as habilidades de cada um, que Deus tem dado, cada um tem uma habilidade, e essas habilidades ser úteis no corpo de Cristo, e pode ser usado em várias áreas de um trabalho ministerial, ou do ministério, né? E isso é importante entender isso, para que a gente venha desempenhar um papel violento no reino de Deus, com oração, com participação também, e com financeiro, porque é necessário. Tudo isso engloba um trabalho evangelístico e missionário, e isso é um trabalho de uma secretaria de missões. Não é uma secretaria que você conversa na porta da igreja, como eu já falei no vídeo anterior, e nem assentado no banco. É algo muito mais sério, onde se pratica realmente e forma uma secretaria, com sala, com cadeiras, com mesas, com arquivo, com computador, para programar e fazer essa secretaria de missões. Terceiro, informar a igreja das vitórias, necessidades e motivos de oração de missionários. A igreja, ela precisa ser informada, porque através da informação se compartilha necessidades. Quando se forma a necessidade que se tem para o campo a respeito de várias questões, né, de várias situações, às vezes perseguições, às vezes necessidades de objetos, de recursos para isto, para aquilo, às vezes hoje nós estamos numa área mais desenvolvida, às vezes precisa de material de tecnologia para usar no campo, enfim. Então, quando aquele que está na linha de frente fala um desafio, ele passa esse desafio para o secretário de missões, que tem um respaldo da sua liderança, da sua líder, do seu pastor, e ele compartilha com a igreja essa necessidade para buscar os recursos, para que esse recurso venha às mãos e esse recurso seja passado para o campo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Às vezes, no tempo que nós estamos vivendo, as coisas têm mudado muito. Então, por exemplo, vai que precisa de uma guitarra, de um violão, precisa de um data show, precisa de um computador, precisa de folhetos, precisa de investir em equipamentos para alcançar melhor as pessoas. Então, ele não tem esse recurso lá na linha de frente, mas ele passa esse desafio para o diretor, né, através dos seus secretários, para o diretor de missões, e aí o diretor, é lógico, com o respaldo da sua liderança, ele compartilha isso nos cultos de missões e faz o apelo. Então, quando esse recurso chega na mão, esse recurso ele vai e compartilha para as necessidades. Por isso que é importante a Secretaria de Missões, porque alivia a liderança nesse tema, tendo em vista que o pastor, o líder, o presidente, como seja, ele tem outras responsabilidades no ministério, com igrejas, com reunião de obreiros, com capacitação, treinamento de obreiro, supervisão de campo. Então, quando ele cria uma secretaria, ele delega essa responsabilidade para o diretor de missões ou o secretário de missões, para que no nome do ministério faça isso. E por isso que é importante, quando há essa necessidade, informar a igreja a necessidade, né? E há diversa necessidade. É bem verdade que você não vai alcançar tudo, você não vai atingir toda a necessidade, mas você alcança focos, com objetivo, com visão, né? E é lógico que você vai ver outra necessidade, outra ali, mas você tem que ter um foco.
um objetivo. Quando se tem uma direção, uma visão, você trabalha melhor, né? Então, em quarto, manter contato com os missionários que estão no campo, prestando apoio moral, também estimular a outros irmãos que façam o mesmo. Esses contatos são importantes. Como eu falei para os irmãos, nós estamos numa época bem mais prática das coisas. Uma mensagem de incentivo que um obreiro recebe, às vezes você não sabe a dificuldade que ele tem passado. Às vezes você não sabe as lutas que tem passado, o como tem vivido, sabe? E quando recebe uma mensagem de incentivo, mensagem tão simples, que Deus abençoe você, que seu dia seja abençoado, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Tão simples, mas isso faz com que a pessoa se sinta motivado e saber que na sua retaguarda há pessoas que se importam, né? Se importam. E é importante criar essa estrutura de harmonia, de comunhão, sabe? Para que o trabalho seja motivado. Então, esses contatos são muito importantes. Em quinto, descobrir vocações, apresentá-las à igreja e cuidar de todo o preparo transcultural do vocacionado. Olha só, é necessário descobrir talentos e dons chamados dentro da obra do Senhor. É necessário. Por isso que a gente temos que ir além da nossa visão. Nós temos que ir além, temos que ver. E às vezes a gente estamos tão corridos, tão preocupados com o dia a dia, e quando dizemos que temos chamado, é necessário saber o que estamos falando, o que estamos recebendo, porque é necessário ver, é preciso ver. E quando vê esses dons e os talentos na vida de um, de outro, é necessário incentivar pessoas e capacitá-las. É interessante que quando se fala em capacitar, tantas pessoas despreparadas e as pessoas não se preocupem em se capacitarem para desenvolver um papel de liderança, de apoio, de treinamento. Então, quando tem essa pessoa, é muito importante descobrir e apresentá-la à igreja. Certamente não vai apresentar neófito, porque neófito não tem estrutura para isso, mas apresentar pessoas que com capacidade de começar a servir na sua igreja local. É interessante que nunca se deve enviar uma pessoa para fora ou para fazer um trabalho se ele na sua igreja não serviu. Ele não serviu ainda em alguma área. É necessário ser experimentado na igreja local para depois servir um trabalho transcultural ou um trabalho mais longínquo da sua igreja local. Então, descobrir isso, é necessário ser um visionário. É preciso ter visão, é preciso ver. Não veja em alguém uma perfeição, mas tenha a capacidade de ver nele dons, talentos e habilidades que poderão ser úteis para a obra do Senhor. Entende isso? Em sexto lugar, promover cultos missionários, conferências, seminários, cursos e outras atividades similares para o despertamento e o maior envolvimento da igreja. Essa questão da obra missionária, é também importante essa questão de promover cultos. Os cultos, põe um culto mensal e realiza conferências, seminários, conferências missionárias. Mas uma conferência para informações e desafios missionários. Isso levanta o clima da obra missionária na igreja local. Por muito tempo eu tive sendo secretário numa igreja local e depois começamos a pastorear a igreja. E em 2012 até o momento temos investido a nossa vida em obras transculturais em alguns países, principalmente da Sudamérica, levando a palavra, compartilhando, discipulando pessoas e motivando pessoas em alguns lugares, né? Então,
promover isso ajuda, porque tudo que nós temos feito hoje, o que somos, foi porque participamos de cultos missionários, de conferências missionárias, e fomos absorvendo isso para a nossa vida, e hoje nós estamos compartilhando também. Então, isso que dá, quando realizamos as conferências, os seminários, as atividades focadas para isso, logo outras pessoas vão se interessar e vão se preparar para também estar desenvolvendo trabalhos como este, como conferências de apoio, para que outros que vão na linha de frente estejam seguros que na sua retaguarda há pessoas dando informação do trabalho. E sétimo lugar, organizar uma biblioteca missionária. É interessante que essa questão, quando fala de biblioteca, olha, puxa vida, viu? Se você não gosta de ler, tá difícil. E principalmente a Bíblia. É necessário que aqueles que estão se preparando estudem a Bíblia. Uma biblioteca é um local aonde o termômetro daqueles que estão com o coração apaixonado por esta obra, eles vão se incendiar. E o termômetro é uma biblioteca. Criar um espaço para que pessoas possam ver, ler, estudar. Entende? É necessário isso. Porque quando formos assim fazer as conferências de missões, nós podemos indicar autores, evangelistas, livros que falam de missões, de trabalhos evangelísticos, de outros autores que passaram, que mesmo que estejam vivos, que nós lemos e agora podemos compartilhar com eles. É importante isso? Sim, é importante uma biblioteca, né? Em oitavo lugar, se possível, organizar um boletim informativo missionário. Amados, é lógico que o tempo passa, vai passando e as tecnologias vão mudando, mas sempre há uma possibilidade de criar boletins informativos de trabalhos realizados tanto a nível nacional como transcultural, para que todos saibam, né? Um informativo, um boletim, alguma coisa através da Secretaria de Missões, escreve, prepara o material, imprime e manda para todas as congregações, ou na congregação, imprime e coloca no mural as informações dos trabalhos missionários, que sejam feitos mesmo trabalho local, mas é informação do que está acontecendo na igreja local, informação que está acontecendo no ministério, na missão nacional, missão transcultural. É muito importante isso, porque talvez né, nem todos, mas alguns, eles param no mural, vai ler aquilo e percebe e vê o trabalho que está sendo feito para a obra evangelística e missionária. E nono lugar, adquirir cartazes, bandeira e outros materiais de ornamentação que desperte para a obra missionária. Olha só uma coisa, é impossível a gente querer se envolver em um trabalho missionário se a gente não colocar as figuras para que possamos ver a nossa paixão, o nosso desejo, sabe? Não é falar de missões por falar, não é isso, não, mas é necessário ter um pouco disso. Coloca as bandeiras, adquire bandeira, coloca bandeiras no templo, entende? Coloca bandeira onde há alguém que você apoia, que aí o ministério está apoiando, que está lá. Coloque bandeira de países perseguidos, coloque a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, são as principais bandeiras na questão da nossa nação Brasil. E quem está em outro país colocar a sua bandeira de seu país, mas não deixe de colocar a bandeira de Israel. E os países, coloque a bandeira dos países. Isso cria um clima, sabe? Cria um clima missionário, um clima onde a igreja vai crescendo, amadurecendo nisso. Então,
ao adquirir esses materiais, quando imprime cartaz, hoje não se usa muito mais essa questão de cartaz, né? Passou muito, as pessoas criam os banners e mandam pelas redes sociais hoje. Mas se coloca cartaz ou cria uns banners pelas redes sociais, ornamenta a igreja, ornamenta o templo com bandeira. Nós temos passado em vários lugares e falado sobre isso. Ornamenta o templo com bandeiras de países, coloca, traz a visão para dentro, entende? E naquele culto de missões, foque o culto, não saia daquela visão, porque vai haver outros cultos, mas o culto de missões, foque as bandeiras, ore pelos países, ore pelas nações, ore para aqueles que estão na linha de frente, foque isso, porque a gente está muito desfocado do objetivo, né? E assim vamos para a 10ª, arrecadar recursos para a obra missionária, promovendo todos os meios de mobilização para arrecadação de fundos. Uma boa maneira é incentivar cada crente a ter o seu carnê missionário para que ele possa contribuir sistematicamente todos os meses. Incentive depois de acabar a pegar outro novo. Uma secretaria de missões, ele pode criar um carnê e promover isso, né? Ou a máquina, né? Com cartão de crédito, não sei. E promover isso, olha, irmão, eu posso contribuir com, um exemplo, R$10 por mês. Então, R$10 por mês, a pessoa contribui, pega seu carnê, vai na Secretaria de Missões, naquele X dia vai lá, contribui. E esse fundo será 100% destinado para o objetivo, o qual foi levantado, da Secretaria de Missões. E é possível fazer isso. Faz os carnês, sabe, imprime os carnês. Tem uma máquina para receber aqueles que querem contribuir com cartão de crédito, de repente quer contribuir em 12 vezes, só que para a Secretaria de Missões já vem como se fosse à vista, mas para aquele que vai contribuir com cartão de crédito já vem como se fosse parcelado, mas para a Secretaria já vem à vista. Tudo isso são trabalhos que pode ser coordenado para levantar fundos sem nenhum peso. Simplesmente incentivar, simplesmente trabalhar num foco para isso, né? O que custa? Imprimir os carnês, manda fazer aí, será 50 carnês com 12 parcelas. E imagina só, cada crente que contribui com X por mês, ele vai lá, carimba que ele pagou ou abençoou aquele mês com uma oferta missionária e vai contabilizando. Se fizer uma coisa, trabalho direitinho, certamente vai levantar recursos necessários para isso. Mas é necessário fazer, realizar. Então é por isso que é necessário fazer uma secretaria de missões, né? Em 11º lugar, apresentar à igreja relatório financeiro, bem como das atividades dos missionários. Relatórios financeiros, para onde está indo esse curso, tem que ter um foco, um objetivo. Ou numa reunião de obreiros, sei lá, ou numa conferência missionária. A conferência ela é de culto, sim, mas tem um relatório que pode dar numa reunião dentro da conferência para os líderes, para os pastores, para aqueles que são dirigentes de igreja, secretário de missões. Dá um relatório, não precisa ser tão aberto para toda a igreja. Se na conferência, um exemplo, faz conferência de 3 dias, um exemplo, sexta, sábado, domingo. Então, dentro da conferência vai ter uma reunião de secretário de missões e com participação dos pastores também, por que não? Porque são eles responsáveis. E aí, dentro desse espaço mais de liderança, dá os relatórios, foi levantado X por ano ou por mês, não sei, e foi contribuído X para tal lugar, X para tal lugar, dá um relatório. E aí, com tudo contabilizado, tudo acertadinho, fica fácil do diretor de missões, diretor-geral, junto com o seu secretário, dar um relatório claro e ficar sabendo para onde vai os recursos, né? E por isso que a formação e a administração da Secretaria de Missões é importante, para que haja como diz assim, uma claridade nisso, e assim também a igreja entenda e sinta no coração de estar contribuindo mais, de estar investindo mais nessa área,
de estar assim, buscando formas melhores, né? E organize comissões de trabalho. É importante que todos os membros da igreja estejam envolvidos, pois além da ajuda nos serviços, estarão colocando a mente e o coração na obra missionária. Isto é, não é necessário o diretor fazer tudo só. Ele trabalha com os secretários de cada igreja local ou da igreja local e também trabalha com os irmãos, que pode digitar texto, que pode enviar mensagem pelo WhatsApp, que pode dar informações no culto de missões. Isto é, ele não trabalha só, trabalha com uma equipe, para que o trabalho seja mais leve, não seja pesado, não tenha um fardo sobrecarregado, né? Então, dentro de uma secretaria, o diretor geral de missões, ele pode trabalhar com o secretário e trabalhar com algumas pessoas que terão trabalhos importantes dentro da secretaria, né? E assim a obra vai em frente e vamos ver que há uma possibilidade de levantarmos recursos e apoio de uma forma maravilhosa. E quando chegar numa conferência, você vai ver que o povo está motivado, o povo está contente pela obra que está sendo feita, pela obra que está sendo realizada. E aí, quando há clareza, quando há informação, o povo abre o coração para investir diante dos trabalhos ou diante de uma necessidade extrema, de urgência. O povo está com o coração aberto porque vê o trabalho que está sendo feito. E é importante, amados, essa secretaria. A secretaria, ela é muito importante. Ela deve ser implantada em toda a igreja, a nível local, a nível ministerial, e eu tenho certeza que será uma grande obra para Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Foque nisto e Deus vai usar você de uma forma impressionante, em nome de Jesus. Amém?